tenho me deleitado na leitura deste livro, né? Um livro maravilhoso. Todos nós deveríamos ter na estante da nossa casa, cabeceira, um livro de cabeceira, para que nós possamos aprender lições preciosas para a nossa vida, né? Vida familiar, vida espiritual também. O tema de hoje é esse aí, ó. Promessas solenes. Este aqui é um assunto que está ainda relacionado à escolha do parceiro, né? A escolha do marido, as promessas que são feitas na hora do casamento, né? E tudo isso, esse estudo, esse livro, ele vem trazendo para nós várias lições maravilhosas para que nós possamos ter um bom casamento, um bom matrimônio que seja abençoado pelo Senhor. Eu não sei se vocês se deram conta, irmãos, nós falamos aqui que existem casamentos onde o inimigo faz com que aconteça, por incrível que pareça, né? Como assim, pastor? Nós já falamos sobre isso. O inimigo ele está colocando em prática algo que só um minutinho aqui, gente, só um minutinho. O inimigo ele está colocando em prática algo que para a gente é inimaginável. Por exemplo, quando nós tratamos desse assunto de casamento, muitas vezes nós pensamos assim, não, devido ser um casamento, é abençoado, tem a bênção do Senhor, tá tudo certo. Mas nós entendemos até agora que existem casamentos que é o inimigo que faz com que aconteça para que a vida daquela pessoa seja, ao invés de uma bênção, seja uma vida sofrida, uma vida difícil. E quando que isso acontece? Quando as escolhas são equivocadas. Quando não se dá atenção aos passos que devem ser seguidos. E quando nós mudamos o roteiro ou a rota que Deus quer para nós, de algo que seja abençoado para algo que não seja. Por exemplo, quando eu escolho errar, quando eu escolho mal, quando eu sou obstinado, quando eu sou irrazoável, quando eu trato com o casamento e matrimônio em vez de com amor, eu trato com as paixões são cegas, nós já falamos sobre isso. Então nós percebemos que o inimigo, ele trabalha muito neste assunto para poder tirar a paz e a esperança de muitas pessoas, e é isso que ele quer. Então, existem no matrimônio as promessas, e essas promessas que se fazem, elas precisam ser solenes, elas têm que ser solenes. E como funciona isso? O propósito de Deus para o marido e para a mulher. O subtítulo desse livro, primeira parte diz: Do homem, Deus fez a mulher, para ser-lhe companheira e ajudadora, para ser uma com ele, para alegrá-lo, encorajá-lo e abençoá-lo, sendo-lhe ele, por sua vez, um forte ajudador. Olha só que interessante. Aqui vai dizer mais ou menos qual é o papel da mulher dentro do relacionamento, e obviamente do homem também. Mas aqui, para os dois, o casal precisa ser o quê? Precisa ter companheirismo, precisa ser auxiliadores, ou seja, ajudadores. Precisa ser um com o outro, né? Alegrá-los, encorajá-los, abençoá-los. É isso que Deus gostaria para os casamentos. Deus quer que os casais sejam dessa forma. O problema, irmãos, é que nós já conhecemos a realidade e nós sabemos que o inimigo ele está irado contra os casamentos. O que ele faz? Ele muda tudo isso aqui. Ele quer que o casal esteja dentro da mesma casa, mas que não se falem, mas que não se alegrem, mas que um não encoraje o outro, né? Que não haja a bênção por parte daquele casamento. Vocês estão vendo que a minha filha hoje está animada, né? Amém? Ela está fazendo bastante barulhinho aqui, mas eu espero que vocês estejam conseguindo ouvir aí, né? E assim, e eu vou dizer para vocês, do fundo do coração, é uma alegria poder falar a vocês ouvindo a vozinha dela aqui do lado. Eu fico feliz da vida, mas eu sei que também às vezes pode não estar trazendo, a mensagem pode não estar ficando clara para vocês. Espero que esteja, tá bom? E aí, é, que vocês nos perdoem por essa situação, mas também eu fico muito feliz porque ela está aqui com a gente, né? Aqui vai dizer, ó, todos os que casam com um santo propósito, marido para conquistar as puras afeições do coração da esposa, e a esposa para abrandar e aperfeiçoar o caráter do esposo e ser-lhe complemento, preenche o propósito que Deus tem para eles. Percebeu, irmãos? O propósito que Deus tem para um casal é um marido que conquiste as puras afeições do coração da esposa. E uma esposa, irmãos, que abrande, que aperfeiçoe o caráter do seu esposo. É isso que Deus queria pra gente. É isso que Deus quer para nós. O problema é que os casais hoje, o que mais acontece dentro dos lares é o quê? São brigas, são ofensas, são coisas assim absurdas. Ao invés de
o esposo conquistar as afeições da esposa, ele faz rebaixar muitas vezes a esposa, com ofensas absurdas, grandiosas, não é verdade? E a esposa, ao invés de ajudar o marido, a aperfeiçoar o caráter do marido, faz o quê? É estragar, é sujar, é manchar, com palavras duras, com ofensas também, e muitas vezes com manias que não são. Que não trazem a paz para o seu lar, só trazem coisas que vão trazer, só trazem prejuízo para o seu lar. Aqui diz, ó, Cristo não veio para destruir essa instituição, mas ele veio para restaurar em sua original santidade e elevação. Ele veio para restaurar a imagem moral de Deus no homem e iniciou sua obra sancionando a relação matrimonial. Percebeu, irmãos? O desejo de Deus é restaurar a imagem que Deus tinha desde quando ele criou o homem no ser humano. O problema é que o pecado fez o quê? Acabou com essa imagem. Né? Logo depois que você vê o pecado entrando no mundo, você vai perceber o quê? Os homens já não tendo mais uma esposa, mas já tendo várias. Isso é o desejo do inimigo, sempre foi. Né? O homem já não amando mais sua esposa, mas a tratando como escrava, a tratando como uma pessoa que não tem nenhum tipo de afeição. Percebe? Ou seja, Deus veio para restaurar essa santidade original dele para com o homem. E aqui vai dizer que uma das coisas que ele faz logo no início do seu ministério é sancionar uma relação matrimonial. Você vai lembrar que o primeiro milagre que Jesus fez foi justamente num casamento, mostrando assim a bênção que ele tem para essa instituição. Aquele que deu a Eva e Adão por companheira, operou seu primeiro milagre numa festa de casamento. Na sala festiva em que amigos e parentes se alegravam juntos, Cristo começou seu ministério público, irmãos. Sancionou assim o casamento, reconhecendo como uma instituição que por ele mesmo foi estabelecida. Então acredite, Deus tem zelo, amor por essa instituição chamada casamento. Eu já vi muitas pessoas que quando nós tratamos, eles vão falar assim, não, pastor, isso aí eu não quero não, esse negócio aí eu não quero, casamento eu não quero não, porque depois que a minha amiga casou, aconteceu várias coisas ruins na vida dela. Depois que o fulano casou, logo depois de passar um bocado de tempo junto, casaram, se separaram, percebeu? Olha o que o inimigo tenta fazer, tenta quebrar a imagem linda do casamento e colocar coisas assim, que colocar na cabeça das pessoas que isso aí, ao invés de ser uma bênção, é uma maldição. Jesus deseja, irmãos, que os casamentos sejam felizes. É o desejo de Jesus para você. O amor divino que procede de Cristo nunca destrói o amor humano, mas inclui o amor humano. Por ele é o amor humano refinado e apurado, elevado e enobrecido. O amor humano, irmão, jamais produz seus preciosos frutos até que esteja unido com a natureza divina e treinado para crescer rumo ao céu. Jesus deseja ver casamentos e lares o quê? Felizes. Jesus deseja ver casamentos e lares felizes. Isso é o desejo de Jesus. Então, toda vez que você chama Jesus para sua casa, que você canta, vem Jesus, que você fala de Jesus, Jesus quer que você seja uma pessoa sábia dentro do seu lar, para que o seu casamento tenha amor, para que o seu casamento tenha paz, para que o seu lar seja feliz. Jesus quer tirar todo o rancor, a amargura do seu coração. Tem pessoas que são duras, eu vou usar essa expressão, né? Estão amargas dentro da sua própria casa, que só procura defeitos, elas não conseguem assim ter um momento de harmonia, de paz, de alegria, de olhar para o esposo, olhar para a esposa, sentir aquela felicidade de estarem juntos. É uma casa que parece assim, uma faixa de Gaza, vive em guerra, vive em guerra. Qualquer coisinha é uma faísca que se joga ali, e se jogar um pouco de combustível já pega fogo. É um negócio absurdo. Tem muitos casais que são assim. Inclusive, eu posso estar falando para algum casal que está me ouvindo agora que esteja passando por isso. Né? Se tem uma das coisas que eu sou solicitado para estar, muitas vezes, visitando, são pessoas que estão com problemas no casamento. E muitas vezes, quando já percebe que está destruído, consegue fazer uma análise melhor do que aconteceu no passado. E muitas vezes a análise é o quê? Eu errei, eu fui grosso, eu fui rebelde, eu não ajudei, eu não fiz isso, agora estou arrependido. Irmãos, você que está tendo a oportunidade de ouvir isso aqui, não deixe que seja destruído o teu casamento para que depois você perceba a bênção que Deus está te dando. Comece desde já a analisar alguns detalhes, algumas atitudes que você faz para que Deus continue guiando o teu matrimônio. E eu vou dizer uma coisa, existem coisas dentro do casamento que uma mudança pode resolver, uma mudança. E às vezes a mudança é simples, a sua esposa só quer que você ajude ela. Pode acontecer isso. Ou que o marido só quer que você, mulher, cuide bem dele dentro da casa, com questões domésticas.
Pode acontecer isso. Se você esteja sendo dura, não, não vou fazer isso. Ele não casou com uma empregada, ele não casou para fazer as coisas. Enfim, a decisão ela é sua, mas o que eu posso dizer para você é: se você quer felicidade no teu casamento, nós temos que, às vezes, engolir o ego, tá certo? Nós temos que, muitas vezes, engolir o ego. Entender que nós casamos com outra pessoa, com outra história, com outro contexto, e realmente nós temos que entender de que forma nós podemos abençoá-la e ela nos abençoar. Então, entenda, Jesus não quer ver teu casamento destruído. Jesus quer te trazer, fazer teu lar, que quer que o seu lar seja um lar feliz e agradável. A condição da sociedade apresenta um triste reflexo do ideal do céu nesta sagrada relação. Entretanto, mesmo para os que encontraram amargura e fundo desapontamento onde haviam desesperado encontrar companheirismo e alegria, o Evangelho de Cristo oferece um consolo. Percebeu? Mesmo que o mundo mostre para vocês que os casamentos estão destruídos, que não são mais uma instituição abençoada, estou falando do mundo, apresenta isso, tá bom? Para Deus sempre será uma instituição abençoada. Mesmo que o mundo esteja dizendo, se olha para o seu lado da sua casa e fala assim, poxa, todos são casados, mas todos estão vivendo uma desgraça. Você pode até analisar isso. Mas, mesmo assim, Deus está dizendo para você que o Evangelho te oferece um consolo, te traz as informações necessárias para que o seu casamento não seja igualmente a esse, mas que seja abençoado por Deus, seja maravilhoso. Amém? Você acredita nisso, irmãos? Acredita que Deus pode trazer para o teu lar paz e tranquilidade, alegria e amor? Mesmo que o seu lar já esteja cauterizado com como é que eu posso dizer? Que a situação ali já esteja pesada já faz algum tempo e você acha, não, isso aqui não tem mais solução. Você acredita que ainda tem solução para o teu lar? Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus pode resolver tudo. Acredito que Deus pode transformar a sua casa. Eu acredito que Deus pode cuidar de você e te dar sabedoria. E o que mais nós precisamos é sabedoria. E ter sabedoria, irmãos, não é fácil, não, viu? Nós temos que engolir um pouquinho de algumas coisas. Então, é importante que você tenha sabedoria e entenda que Deus quer o bem para a tua casa. O que é impróprio num casamento? Que tratando do assunto do casamento, vai dizer assim, ó, cerimônias de casamento são usadas como ocasião de exibicionismo, extravagância, condescendência. Mas se as partes contraentes estão de acordo na crença e na prática religiosa, sendo tudo coerente, e a cerimônia é conduzida sem ostentação e extravagância, o casamento neste tempo não necessita ser um desprazer para Deus. Percebeu? Falando um pouco sobre como deve ser o casamento, né? Ali a festa e tudo. Fala que você não precisa fazer aquilo para se exibir, para extravagar, com desejos pecaminosos, mas que seja algo bonito, reverente, que seja uma cerimônia sem ostentação, sem extravagância e que seja algo que agrade o coração de Deus e traga prazer a Deus, né? Você que já casou, que fez algo assim, desse modelo, tudo certo, Deus não leva em consideração o teu tempo de ignorância, mas a partir de agora que nós possamos seguir as orientações, adorar ao Senhor desde o primeiro momento do nosso matrimônio, na hora de dizer sim, né, na festa, que Deus possa ser glorificado através daquilo que nós estamos realizando também. O que é impróprio num casamento, irmãos? Este é um importante momento na história daqueles que estão diante de vocês para unir seus interesses. Suas simpatias, seu amor, seu trabalho no Ministério de Salvar Almas. Na relação matrimonial, é dado um passo muito importante. A união de duas vidas numa só está em harmonia com a vontade de Deus, que o marido e a esposa se unam em seu trabalho, a fim de promovê-los em interesa e santidade. Deus deseja que o lar, irmão, seja um lugar mais feliz da terra, o próprio símbolo do lar celestial, assumindo as responsabilidades do casamento no lar, unindo seus interesses com Jesus Cristo, descansando em seus braços e suas promessas. Marido e mulher podem desfrutar felicidade nesta união que os anjos de Deus louvam. Amém? Percebeu? Deus, se você assumir a sua responsabilidade, se unir seus interesses da sua esposa com Jesus, descansando nos braços de Cristo, nas promessas dele, vocês poderão desfrutar, nós poderemos desfrutar dessa união que os anjos louvam. Amém, irmãos? É maravilhoso isso aqui. Eu espero que isso aqui esteja trazendo para você esperança, alegria, felicidade. Se você estiver passando pela situação conturbada no teu lar, se apega nessas promessas aqui. Ó. Você vai perceber que Deus ele tem poder para restaurar, para cuidar, para abençoar. Ele tem poder para todas as coisas. Em vossa vida vitalícia, irmãos, vossas afeições deverão ser tributárias à felicidade mútua. Cada um deve promover a felicidade do outro. Existe uma frase que diz, né? Você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz.
Esse deve ser o objetivo do casal. E aqui diz, ó, cada um deve promover a felicidade do outro. Esta é a vontade de Deus a vosso respeito. Mas ao mesmo tempo que vocês devem unir-se em um só ser, nenhum de vocês deverá perder no outro a sua própria individualidade. Você foi feito com a sua individualidade, né? Deus conhece você, você tem sua personalidade. Nenhum deve perder isso. Deus é o dono de vossa individualidade. A Ele vocês devem perguntar o que é direito, o que é errado. Como poderei eu melhor cumprir o propósito da minha criação? Percebeu? Então, quando você percebe que o seu marido está tirando isso de você, sua individualidade, de que forma, o teu direito de buscar ao Senhor, aí nós temos que analisar com muito carinho e nós vamos ter um assunto só para falar sobre isso, só para falar sobre questão de, de divórcio, separações, dificuldades do lar, agressões físicas, outras coisas assim que nós vamos tratar desse assunto mais para frente, tá bom? Aqui diz, ó, um compromisso diante de testemunhas celestiais quando você se casa. É um compromisso que você faz diante de testemunhas celestiais. Irmãos, eu fico pensando todos os dias nisso. Eu fico pensando se nós pudéssemos ver diante de nós os anjos de Deus. Imagina como seria, hein? Ver os anjos de Deus, suas asas, o seu rosto, nos protegendo com aquelas espadas flamejantes. Eu fico pensando nisso todo o tempo. Aqui diz, ó, Deus ordenou que haja perfeito amor e harmonia entre os que se casam, que os noivos, na presença do universo celestial, se comprometam a amar um ao outro como Deus ordenou que façam. A esposa deve respeitar e acatar o marido, e este deve amar a sua esposa e tratá-la com muito carinho. Amém? Esse é o desejo de Deus para todos nós. Homens e mulheres, no início da vida matrimonial, devem se reconsagrar a Deus. Olha que interessante isso aqui. Isso aqui eu achei muito forte esse texto. Homens e mulheres, no início da vida matrimonial, devem se reconsagrar a Deus. Sede tão firmes aos votos matrimoniais como o aço, recusando-vos por pensamentos, palavras e ação a manchar o vosso registro, como homem que teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Amém? Então, homem, você que de alguma forma esteja pensando em cometer algum pecado de adultério, por favor, leve isso aqui a sério. Você, mulher, que também esteja pensando nisso, por favor, leve isso aqui a sério. Te reconsagre a Deus, renove os seus votos matrimoniais e que teus votos matrimoniais que você fez lá no início seja como aço. Recuse qualquer tipo de pecado, desde pensamento, desde palavra, desde ação, e que isso não venha manchar o registro que você fez, que você assinou, tanto aqui na terra como no céu, diante do Deus e dos anjos, tá bom? E faça sempre isso como alguém que teme a Deus e guarda os mandamentos do Senhor, por favor. Eu oro, irmãos, para que essa mensagem tenha ficado clara para você. Eu adoro a Deus pelo que Ele é. Em momentos que a situação está difícil, nós temos que glorificar o nome do Senhor. Em momentos que a situação está fácil e alegre, nós temos que glorificar o nome do Senhor. Nós temos que amar a pessoa que Deus nos deu e temos que cada dia conservar o nosso matrimônio. Esse é o desejo do Senhor. Então, seja sábio dentro do teu lar, seja muito sábio dentro do teu lar. Por favor, tá bom? Seja muito sábio, porque o inimigo está tentando destruir a tua casa. Ele quer destruir o teu lar, então seja muito sábio. Não corra para tentar resolver algo depois que já acabou, já se perdeu. Busque ao Senhor e coloque Ele como prioridade na tua casa hoje, tá bom? Hoje, para que você não tenha problemas futuros de relacionamento, né, no seu matrimônio, como um divórcio ou uma separação. Quando chega a esse estado, irmãos, é porque muitos passos foram dados equivocadamente dentro do lar. Infelizmente. Então é importante que o teu lar seja um lar abençoado como Deus quer que seja. E o apelo de hoje é: Senhor Deus, eu quero ser fiel ao Senhor e aos votos que eu fiz ou farei. Quero poder ser achado digno de morar nas mansões celestiais e que no meu relacionamento o Senhor seja glorificado. Esse é o teu desejo, irmãos? Se esse for o desejo do teu coração, que Deus seja louvado pela sua vida. E nós vamos orar nesse momento. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais uma manhã de estudo da Tua Palavra. Somos felizes, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Somos felizes porque o Senhor tem nos ajudado com orientações para termos um relacionamento abençoado, um matrimônio que seja abençoado, que os anjos tenham prazer em estar em nosso lar. Pai, cuida de nossa família, Senhor Deus. Proteja o nosso lar. Abençoe a cada irmão que está participando aqui. Cada casamento, Senhor Deus, o Senhor venha colocar a sua mão. E aqueles que começaram de uma forma equivocada, que o Senhor venha restaurar, ajudar, direcionar todos nos teus caminhos. Perdoa nossas falhas, Senhor Deus. Dê-nos nosso dia, um dia de muita paz. E esteja com a gente sempre, nos fortalecendo, nos guardando. E que possamos sentir verdadeiramente a tua presença ao nosso redor, ao nosso lado e em nosso lar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.
Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. Oro para que essa mensagem tenha ficado clara para você. Deus cuide de você poderosamente. Amém? Agora é aquele momento Amém. da câmera para nós Deus seja louvado. aqui, aquela foto linda, tá bom? Vamos lá, tirar aquela foto maravilhosa. Olha para a foto, olha para a imagem. 2, 3 e. Primeira já foi. Vamos para a segunda. Tudo bem? A segunda tá cheia de câmera desligada aí, né? Então, tudo com vergonha de aparecer com o cabelo despenteado. Mostra o rosto, olha a Alice ali, oh meu Deus, Deus te abençoe, Alice. A Ledita. Cadê Ruth, Geliette, Cadê a picheta? Vânia, Vanessa, Isabel, Que cara dela. Joséia? Mostra a cara. Olha a cara, criança. Deixa eu botar a Lidiane, a Nilziane. Vamos lá, gente. Mostrar o rostinho aí que vai sair bem bonita essa foto. 2, 3 e. Vou tirar. Pronto. Pessoal, que Deus abençoe cada um de vocês. Um privilégio estarmos juntos uma vez mais. Que Deus cuide Amém. de vocês. E um ótimo dia e uma ótima semana, tá bom? E até Bom dia a todos. em nome de Jesus, até amanhã. Amém. A Agatha tá mandando um bom dia para todos vocês. Vai, dá um bom dia para todo mundo. Bom dia, Agatha. Tchau. Bom dia, Agatha. Criança. Bom dia, Agatha. Bom dia, Agatha. Olha, socorro, olha o Jander aqui, ó. Kelma tá ali, a Kelma. Agatha, ó, cadê a Beijo pra você. Bom dia. Tchau, gente. Até amanhã, em nome de Jesus. Até amanhã. Até amanhã. Beijo. Amém. Beijo, Agatha.